Nós estamos numa série de pregações no livro de Apocalipse, que nós estamos chamando de Revelações de Cristo para a sua igreja. E no domingo passado, nós começamos no capítulo 2, falando sobre a igreja de Éfeso. E hoje vamos continuar falando sobre a igreja de Éfeso, porque nos faltou falar sobre a segunda parte do texto que nós vamos olhar novamente hoje. Eu quero chamar a sua atenção diretamente para o versículo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao 7. Apocalipse 2, 4 a 7. Diz assim: Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Mais uma vez, nós podemos lê-la e agora pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija quanto ao entendimento da Tua vontade aqui revelada. Que nós possamos entender bem o que o Senhor Jesus tinha para a igreja de Éfeso, consequentemente para nós também nos dias de hoje. Nos ajude a sermos sinceros com o nosso coração, para que diante do Senhor nos quebrantemos naquelas áreas que são necessárias, e que também encontremos o consolo ao entendermos quem é o Senhor, o nosso Deus. Nos ajude, Pai, no nome do nosso Salvador. Amém. Na semana passada nós começamos falando sobre a igreja de Éfeso, a igreja que falhou em amor, uma igreja sem amor. Aquela igreja de Éfeso, ela pôde entender quem era Cristo, mais uma vez. Nós vimos esse primeiro aspecto dessa mensagem do capítulo 2, porque nós vimos ali no versículo 1, especialmente, essa apresentação de quem é Cristo. A igreja de Éfeso pôde entender um pouco mais, ou revisar, trazer à memória quem era Jesus, com aquela apresentação que foi ali feita nos versículos iniciais desse texto. Depois disso, nós vimos o elogio que Cristo fez para a igreja de Éfeso. Ele fez um elogio, ou seja, expressou a sua aprovação daquela igreja, o que nos apresenta características de uma boa igreja, uma igreja saudável. E que de forma personalizada também nos apresenta como que o crente deve ser para glorificar o Senhor. Então nós vimos que uma boa igreja, aos olhos de Cristo, não necessariamente é uma igreja talvez com as características que muita gente pensa. Mas o que Cristo destacou em especial foi que uma boa igreja é uma igreja que prega a sã doutrina, prega a palavra, defende a sã doutrina. E também uma igreja que persevera em meio às dificuldades. Esses foram os elogios que a igreja de Éfeso recebeu. Mas também aquela igreja recebeu uma repreensão. No versículo 4, como nós acabamos de ler, temos aqui aquela expressão inicial: contra você, porém, tenho isto. E aí essa advertência, essa repreensão, devido à falta de amor daqueles irmãos. Tudo isso também, nós vimos semana passada, que nos aponta para uma grande realidade, que infelizmente podemos estar fazendo coisas boas para o Senhor, para o benefício da igreja, mas falhando com a motivação, ou seja, com o amor, que deve ser a nossa grande motivação para servir pessoas e para edificar a igreja de Cristo. Precisamos de amor pelo nosso Salvador. Hoje vamos continuar então, depois de termos visto esses três primeiros aspectos dessa mensagem, temos outros três, e vamos vê-los então nessa noite. O primeiro deles é a solução de Cristo. Cristo, depois que ele faz essa repreensão, ele também traz uma solução para a situação da igreja de Éfeso. Veja o que o texto diz, versículo 5: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Como nós já falamos, a igreja de Éfeso era uma boa igreja em alguns aspectos. Uma igreja que tinha boa doutrina, uma igreja que tinha sido pastoreada por Timóteo, por Paulo, por João, enfim, tinha uma excelente doutrina, mas possivelmente aos poucos foi perdendo o amor por Cristo, sem perceber. Deve ter sido alguma coisa assim, bem lentamente, mas perderam esse amor por Cristo. Eles sabiam identificar os falsos mestres, eles não caíam na conversa dos falsos mestres. Era uma igreja que perseverava também nas dificuldades, devido àquela perseguição do final do primeiro século da era cristã. Como João estava preso na ilha de Patmos, era uma igreja que sabia lidar com essas coisas. Mas ainda era uma igreja que falhava com a expressão do seu amor. Por isso, ela foi advertida. E temos aqui 3 aspectos dessa advertência. Primeiramente, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde que você estava e para onde você foi. Essa é a primeira expressão que Cristo apresenta aqui nessa repreensão, trazendo uma solução para a situação espiritual daqueles irmãos. Ou seja, traga a memória. Traga de volta à sua memória aquele relacionamento único e singular, único e especial que você tinha com Deus. Traga à memória aquele relacionamento que você tinha com o Senhor, aquela sua expressão de amor por Cristo e a sua sensibilidade de sentir-se amado e cuidado pelo Senhor. Lembre-se disso, vocês caíram dessa situação, vocês deixaram de usufruir dessa maravilha do relacionamento com Cristo. Ou seja, vocês precisam se lembrar do que vocês perderam para que possam se sentir motivados ao arrependimento. Podemos entender isso a partir de uma ilustração, a partir da parábola onde Cristo falou sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele deixa então a casa do seu pai, pega parte da sua herança, o que era uma grande ofensa para um pai vivo, você pedir herança e sair de casa. Ele fez muita coisa errada, mas ele começa a entrar num processo de arrependimento quando? Quando ele começa a ver a sua situação e lembra o seguinte: os funcionários do meu pai têm vida melhor que a minha. Ele começa a lembrar da situação que ele tinha e que tinha perdido. Ele se lembrou de onde caiu, e aquilo o motivou a chegar diante do pai dele e dizer algo como: pai, estou arrependido, eu pequei. E isso então o fez voltar-se para o seu relacionamento com o seu pai. Nós todos os crentes, para que possamos experimentar uma verdadeira experiência de arrependimento, nós precisamos trazer à nossa memória o que nós perdemos por causa do pecado, por causa do nosso afastamento do Senhor. Temos que lembrar do privilégio que é ter um relacionamento tão próximo com Cristo e ao mesmo tempo nos sentir culpados, tristes, por conta do caminho que nós seguimos. Como Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que há a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é uma espécie de remorso, simplesmente vergonha por ter sido descoberto, por alguém saber o que se fez, o que a pessoa fez. Mas o arrependimento nos leva a uma tristeza segundo Deus, que nos faz realmente perceber que perdemos algo tão especial, um relacionamento com Deus. E quando nós nos entristecemos por conta disso, isso deve nos levar ao arrependimento. Pois lembrando de como era o nosso amor pelo Senhor Jesus e como era o amor que nós tínhamos pelos nossos irmãos em Cristo, querendo testemunhar a vida de um salvo para eles, quando nós perdemos isso, quando nós temos esse senso de perda aumentado, a igreja e todos nós nos tornamos mais sensíveis para expressar genuíno arrependimento. Lembrar do que foi perdido deveria nos ajudar no desejo de restabelecer uma comunhão íntima com o Senhor. Portanto, se você se entristece por causa do pecado, amém, glorifique o Senhor por isso, porque é sinal que você não está tendo uma vida apática e insensível com o Senhor. Por outro lado, não permita que essa tristeza fique simplesmente sendo
algo que te marca por um tempo, talvez até minutos, infelizmente, porque você pode até voltar ao mesmo pecado tão rapidamente, talvez alguns dias, mas faz com que essa tristeza te leve a uma mudança verdadeira. Isso é uma tristeza segundo Deus. Lembre-se de onde caiu. E aí temos o segundo aspecto dessa mensagem de solução de Cristo. Além de você lembrar, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento significa mudar de pensamento, mudar de ideia, mudar de direção, mudar de atitude, mudar de comportamento. Ou seja, arrependimento envolve mudança. Quem está arrependido, muda. É o ensino de Provérbios 28:13. O que diz Provérbios 28:13? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, ou confessa e deixa, esse encontra misericórdia. Arrependimento envolve reconhecimento e abandono, senão não é arrependimento. E aí podemos aplicar isso em diversas situações para a nossa vida. Muitas vezes estamos dizendo que estamos arrependidos, mas continuamos fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Porque quando você está arrependido, você muda o seu modo de viver imediatamente, independentemente das circunstâncias, independentemente do que outras pessoas possam estar fazendo contra você ou influenciando você. Você decide, é uma questão de decisão, de compromisso, não depende de um sentimento que te leve a ter um arrependimento. Você que decide abandonar a prática do pecado por causa do entendimento da situação que você perdeu. Você se lembrou do que você perdeu ao se afastar de Cristo, e agora você quer se restaurar, você quer voltar a esse relacionamento, então toma uma decisão de confissão e abandono. De confissão e abandono. Eu me lembro de muitos anos atrás, muitos anos não, para não dar que sou muito velho, mas no meu primeiro ministério pastoral, e ali lidando, na verdade nem era ainda o ministério pastoral, eu estava liderando jovens, olha só, né? Eu estava conduzindo jovens quando algo aconteceu na igreja. Uma jovem estava namorando um rapaz não crente. Você sabe que a palavra de Deus condena isso. Isso é julgo desigual. Julgo desigual. Não há comunhão entre luz e trevas. Nada contra o incrédulo em si, nesse aspecto, porque nós queremos que aquele que não é crente conheça Jesus. Mas nós vamos usar namoro para evangelizar a pessoa, né? Agora, aquela jovem dizia que estava arrependida. E ela dizia que estava arrependida, só que não podia abandonar o namoro. Então, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Arrependimento faz a pessoa falar, peraí, isso está errado, então eu tenho que mudar, eu estou desonrando meus pais, eu estou desobedecendo a palavra, eu estou indo contra o que Cristo ensina, então eu estou arrependido. Arrependimento me leva a mudança, mudanças imediatas. Num caso de um julgo desigual, então um término de relacionamento, imediatamente. Assim como qualquer outra atitude pecaminosa. Quando nós temos consciência dela e estamos realmente arrependidos, mudamos o comportamento. Mudamos o que estamos fazendo. Mas nós temos uma forte tendência a achar que pecamos porque alguma coisa está contribuindo para que pequemos, que justifica. Por exemplo, pessoas que usam palavras pecaminosas, palavras de ira, arrogância, palavras de ataque, palavras torpes, como diz Efésios 4:29, ou torpe, dependendo da região do Brasil que você está. Efésios 4:29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, então eu vou aprender a falar torpe, né? Então, não sai nenhum tipo de palavra assim. Agora, quando você está arrependido pelas palavras que você pronuncia, você toma uma decisão de confessar esse pecado e abandonar esse pecado, mas não ficar tentando justificar, mas porque o meu colega de trabalho, ele me trata assim, é porque o meu patrão lá, ele me trata assim, é porque tal pessoa fala assim comigo, se eu não falar com ele, eu vou ser tratado como um Zé Mané aí, um bobão, então eu tenho que responder com ira também.
então você está jogando fora a palavra de Deus que diz que você não pode falar nada dessa forma. Se você está arrependido, você muda, porque não é uma questão de simplesmente aprender técnicas de comunicação, é uma questão do seu coração. Eu confio no que Deus diz, eu confio na palavra dele, eu quero obedecê-lo, eu quero honrá-lo, estou arrependido, vou abandonar a prática de pecado por meio das minhas palavras. Arrependimento leva à mudança. E aí o próprio versículo de Efésios 4:29 nos traz uma mudança. Deixe de falar então palavras torpes para falar palavras que transmitem graça, que animam, que encorajam, que expressam amor, compaixão, perdão. Esse é o tipo de palavra que alguém usa quando está arrependido do tipo de palavra que vinha usando. Um outro detalhe que nós podemos olhar aqui é que a igreja de Éfeso, ela estava em pecado porque estava falhando no primeiro amor, estava falhando na sua expressão de amor a Cristo, estava falhando na sua expressão de amor, consequentemente, aos demais irmãos, estava virando as costas para o Senhor da igreja, para o Senhor de suas vidas. Talvez, muitas pessoas nos dias de hoje, iriam dizer que esse pecado é muito simples. Olha, a igreja defende a doutrina, a igreja persevera na doutrina, persevera nas perseguições. Chamar a atenção de alguém por falta de amor é exagero. Porque, olha, a pessoa é uma pessoa boa, mas só porque ela não ama, só porque ela falha no relacionamento com o seu cônjuge, só porque ela falha com o seu pai, só porque ela falha com os demais irmãos, todos nós somos pecadores. E como muitos gostam de dizer, nós somos humanos, Deus sabe que somos humanos, como ele sabia que a igreja de Éfeso era formada por humanos, e por isso ele disse assim: vocês precisam se lembrar de onde vocês caíram e devem se arrepender, porque vocês não estão expressando amor a mim e aos demais irmãos da sua igreja. Isso é sério. Ou seja, Cristo não estava chamando a atenção para os grandes pecados que talvez eu e você gostaríamos que ele chamasse a atenção. Ele está chamando a atenção para algo que é muito mais sério do que nós imaginamos: a falta de amor a Ele. Porque a falta de amor a Cristo é a base de todos os demais pecados que nós cometemos. Nós só decidimos cometer pecado porque falhamos no nosso amor por Cristo. Nós só entramos num caminho pecaminoso, seja qual for, porque nós deixamos Cristo de lado, nós viramos as costas para Ele. Nós só optamos por caminhos como de um divórcio, quando pessoas pensam nisso, porque Cristo foi deixado de lado. Porque aquele que odeia o que Deus odeia, jamais vai querer seguir um caminho que Deus odeia. Então, o pecado é uma consequência de um desprezo ao próprio Cristo. Nós optamos agradar a nós mesmos, a seguirmos os nossos caminhos, e assim expressamos a nossa falta de amor a Cristo, expressamos nossa falta de amor ao Senhor Jesus, porque Ele disse, escrevendo lá em João: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, quem ama Jesus, o obedece. Quem ama a Cristo tem desejo de obedecer a palavra dEle. Então, isso tem que fazer parte de nossa vida, no dia a dia, porque muitos dos nossos pecados são também chamados de pecados de omissão, quando deixamos de fazer o que devíamos fazer. Como disse Tiago, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:17, comete pecado. Tiago 4:17. Aquela igreja estava num grande pecado, o pecado da omissão, a omissão de não mostrar, evidenciar amor a Cristo. Como que está as nossas vidas? Como que estamos vivendo? Quais têm sido os desprezos que temos dados ao Senhor Jesus? Para quais áreas da vida nós estamos virando as costas para o que Cristo nos diz? Temos que tomar cuidado com isso, porque esse chamado de atenção que Cristo faz à igreja expressa a sua misericórdia, porque Ele podia simplesmente deixar a igreja seguir o seu caminho. Quer me desobedecer? Então desobedeça, depois virão as consequências. Mas o Senhor, misericordioso como é, Ele manda essa carta por meio de João para a igreja de Éfeso e para as demais igrejas, como também para nós nos alertarmos, para ficarmos sensíveis às chamadas de atenção que Ele nos traz.
quando nós lemos as Escrituras, quando nós ouvimos pregações, ensinos, fazemos devocionais, nós podemos perceber a misericórdia de Cristo, nos chamando a atenção para as nossas falhas. Isso é um ser misericordioso. Agora, a terceira ação aqui necessária dentro dessa solução é que devemos praticar, ou seja, recomeçar. Olha o que o versículo diz: pratique as obras que praticava no princípio. A solução então apresentada por Cristo para a igreja de Éfeso envolvia 3 advertências: lembrar, se arrepender e praticar ou recomeçar, fazer de novo o que tinha que ser feito. Deus, Ele é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele não se cansa de novos começos, desde que sejam verdadeiramente sinceros. Isso é graça, porque eu e você somos pecadores, mas não devemos nos acomodar com o pecado. Mas ao mesmo tempo, como é maravilhoso saber que, apesar de nossas falhas, apesar de nossas fraquezas e limitações, temos um Deus que nos chama ao arrependimento e está pronto para nos perdoar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. O sangue de Cristo já resolveu todos os problemas de nossas vidas. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há pecado cometido por anos que não possa ser resolvido em Cristo Jesus. Não há área da vida que nós já estejamos acostumados a viver de forma insensível com Cristo, que não possa ter uma transformação, porque Ele perdoa e Ele nos capacita para recomeçarmos. Um casamento pode ser melhor, um relacionamento com pais e filhos pode ser melhor, uma relação de trabalho pode ser melhor, uma vivência na igreja pode avançar para mais edificação mútua, e tudo o que você quiser pensar na vida. Suas áreas emocionais, suas questões de como encontrar ânimo e contentamento, você pode encontrar tudo o que você precisa para ser uma pessoa piedosa em Cristo Jesus. Porque o seu pecado pode ser perdoado independentemente do que seja, ou do que já tenha cometido. Pratique. Ou seja, volte ao primeiro amor, igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, volte a ter um relacionamento especial com Cristo. Volte a ter, crentes nos dias de hoje, aquela oração fervorosa, aquela leitura bíblica entusiasmada, aquela meditação nas Escrituras, aquele tempo de memorizar a palavra, aquele tempo de servir uns aos outros e obedecer às Escrituras. Volte a desenvolver uma adoração ao Senhor em tudo o que você faz, em tudo. Volte para o relacionamento que já existia, que era uma bênção. Não se acomode com pecados, mesmo quando o pecado é um pecado de omissão, que parece que você não está fazendo nada de errado, mas está justamente por não estar fazendo aquilo que é certo. Adorar o Senhor, de se voltar a Ele. Não se acostume com uma vida cristã superficial, medíocre. Muitas pessoas dizem que amam Jesus, especialmente os crentes. Mas aí você vai convivendo, vai conversando, aí você percebe coisas assim tão básicas, que não evidenciam o amor a Jesus. Ei, você lê as Escrituras? Ocasionalmente. Bem, então você não ama Jesus. Sinto muito, vou falar isso bem direto. Porque se você ama Cristo, você busca a palavra dEle e quer aprender mais sobre Ele. Você ama Jesus? Sim, amo. Você respeita os seus pais? Sabe como é? Eles irritam a gente. Então você não ama Jesus. Porque se você amasse a Jesus, você seria um jovem, um filho, uma filha que honraria o seu pai e sua mãe, em tudo, como diz a palavra de Deus, as Escrituras. E assim poderíamos fazer muitas aplicações na vida. Quando nós amamos a Cristo, nós vamos mostrar isso nos nossos relacionamentos, como tratamos pessoas e como vivemos como crentes. O que falta em muitas famílias e em muitos relacionamentos conjugais é a falta de arrependimento. O que falta para que muitos lares cresçam em forma voltada para a genuína adoração ao Senhor é a falta de arrependimento. Arrependimento transforma. Arrependimento envolve reconhecer falhas, não querer justificá-las. Arrependimento envolve entender, eu posso fazer isso melhor, posso fazer diferente para a glória do meu Deus. E eu vou fazer isso, porque eu estou arrependido. Eu não vou me acomodar com essa vida medíocre de crente. Eu quero ser um crente melhor. Então, o que falta em muitos lares, em muitas famílias, é arrependimento. Da mesma forma que em muitas vidas de crentes que estão envolvidos em pecados, o que falta é esse genuíno arrependimento.
E não é uma questão de transtorno, de síndrome, de doença, de personalidade, de jeito de ser. É simplesmente falta de interesse de agradar o Senhor. Porque se há esse interesse, não há nada, não há pecado que nós não possamos deixar para trás e vivemos para a glória do nosso Senhor. A solução foi dada por Cristo. A solução foi dada por Cristo para a igreja de Éfeso, como é dada também para nós. Um outro aspecto dessa mensagem é a consequência da desobediência anunciada por Cristo. Versículo 5, segunda parte. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, com toda a reverência e respeito a Deus. Mas esse tipo de advertência me lembra minha mãe quando eu era criança. Se você não fizer o que eu estou falando, olha, aí, e era bem assim. Deus usa uma linguagem tão relacional, tão fácil de entender, porque Ele expressa seu amor e cuidado, porque Ele disciplina aqueles que Ele ama. Olha, eu estou dizendo para vocês, se arrependam. Agora, se vocês não se arrependerem, vocês vão ter que lidar com as consequências. E quais são as consequências? Eu virei contra você, eu virei a você e vou tirar vocês do seu candelabro, ou seja, da sua posição como igreja. Vocês vão perder o vigor de ser uma igreja. Deixe-me explicar isso. Ser igreja do Senhor é um privilégio. Ser crente no Senhor Jesus é uma grande bênção. Fazer parte de uma comunidade de irmãos que tem a mesma fé é algo especial, é algo muito bom. É fazer parte dos planos de Deus. É poder assumir uma função neste mundo que o próprio Senhor Jesus nos deu, de ser a luz do mundo, ou seja, um candelabro, um castiçal, algo que traz luz para um mundo de trevas. Então, mesmo tendo uma boa doutrina, como era o caso dos Efésios, mesmo sendo dedicados nas suas obras, mesmo sendo perseverantes no sofrimento, eles não estavam expressando amor a Cristo principalmente, e consequentemente deixariam de ter uma vitalidade como igreja. Não faria sentido se reunir como adoradores sem adoração genuína. Então, olha, vocês vão deixar de ser igreja, vocês vão deixar de existir, vou tirar vocês da função que vocês têm. A luz de nossa própria igreja se apagará se nós persistirmos em uma teimosia de não amar a Cristo. Sem amor, a igreja não tem luz. É o que disse John Stott, comentando esse trecho. Em outras palavras, se nós não amarmos, não somos igreja. Cristo disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Amor que começa no lar, amor que se desenvolve nos demais relacionamentos, amor que se expressa na igreja, amor que se demonstra para a sociedade. Mas sem amor, não somos igreja, não somos discípulos. Não somos crentes. A igreja de Éfeso, hoje, não existe. Não existe nada naquela cidade, só ruínas. Possivelmente, essa igreja, mesmo depois que foi advertida, não mudou. Talvez tenha mudado um pouco, porque sabe como é que é? Você recebe uma advertência, aí você se motiva um pouquinho, volta de um acampamento, por exemplo, volta de um Ayume todo animado, encorajado, e aí depois de algumas semanas volta a fazer tudo o que fazia antes, e não muda. Mas aquela igreja, de fato, deixou de existir. Será que foi uma disciplina de Deus? Será que, de fato, teve que ser aplicado aquilo que Ele disse? Vou retirar vocês do candelabro, vou retirar o candelabro de vocês, a vitalidade de vocês, a função de vocês como igreja, como luz nesse mundo? A igreja não existe. Igrejas brilhantes podem se tornar obscurecidas por causa do pecado e da apatia. Igrejas que deveriam ser luz, podem deixar de cumprir a sua função por causa de intrigas, contendas, divisões, maledicências e principalmente por falta da verdadeira adoração a Cristo. Pessoas podem estar envolvidas em ritos religiosos de forma fiel, domingo a domingo, e mesmo assim não adorar a Jesus. Talvez você possa refletir sobre algumas situações da sua vida, ou pelo menos se alertar para não chegar a esse ponto. Se você não tomar cuidado, eu, você, nós como igreja, podemos até sair de casa todo domingo, chegar aqui de manhã,
voltar para culto à noite, cantar, se emocionar, e ainda assim não está expressando o amor verdadeiro por Cristo, porque nós não estamos realmente aplicando o que Ele nos ensina no nosso dia a dia, e não expressamos adoração a Ele como Ele é digno. Temos que tomar cuidado, para não deixarmos de ser realmente uma igreja de luz no mundo de trevas. Não há portas de inferno que possam prevalecer contra a igreja, é o que Jesus disse. Mas então o que aconteceu com a igreja de Éfeso, que deixou de existir? Possivelmente porque foi uma igreja que foi disciplinada pelo seu Senhor. Então, de fato, a igreja tem um grande poder. A igreja pode fazer muita coisa neste mundo, mas se não estiverem os seus membros vivendo uma vitalidade cristã, a igreja pode fechar as portas, sim. Pode fechar as portas porque deixaram de ser luz, deixaram de ser a igreja que Cristo queria que fosse. Crentes podem perder a vitalidade espiritual por não amarem ao Senhor Jesus como Ele é digno. Igrejas podem deixar de existir por não viverem de acordo com a vontade dEle. Crentes podem se enfraquecer quando pensam que tudo nesse mundo tem a ver com Ele, com esse crente, quando na verdade tudo tem a ver com Cristo. Veja como isso é perigoso. Muitas pessoas pensam assim: eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me dê isso, eu quero que Deus me dê aquilo, eu quero que minha vida seja melhor aqui e ali. Tudo bem, você pode desejar isso, só que a vida é muito mais do que isso. A nossa vida de relacionamento com Cristo é uma vida de adoração a Ele. Devemos adorar a Ele, fazer tudo para a glória dEle, e não simplesmente achar que Ele tem que nos dar tudo o que nós queremos para que nós sejamos felizes. A nossa felicidade verdadeira e genuína é aquela que nós encontramos quando nós decidimos fazer tudo para Cristo. Por viver para Cristo, nós encontramos a verdadeira alegria, porque Ele faz com que pecadores como nós, pequenos, limitados, tão falhos, possam viver para a glória dEle, adorar a Ele. A vida tem a ver com Ele, não conosco. Nós já recebemos mais do que precisávamos. Salvação em Cristo Jesus. Basta. Mas ainda assim Ele nos dá muito mais coisa, é verdade. Mas já deveríamos ser contentes por tudo que temos, principalmente a salvação em Cristo. Portanto, vamos agora para o último aspecto dessa mensagem, que é a promessa de Cristo aos vencedores. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Nós temos aqui dois aspectos interessantes dessa promessa. Primeiro, é uma promessa para indivíduos, para pessoas, em particular. Olha o que diz: aquele que tem ouvidos, ouça. E depois é dito: ao vencedor darei. Ou seja, aquele que tem ouvido, ao vencedor, faz uma referência aos membros que compõem uma igreja, aos indivíduos que compõem uma igreja. Ou seja, igreja é um corpo, mas é formado por membros. E aqui então Cristo se dirige exatamente aos indivíduos que compõem a igreja. Ou seja, as igrejas são formadas por pessoas. Os indivíduos, por sua vez, eles definem a vida espiritual da sua congregação. Consegue entender isso? Veja o seguinte: como que a igreja seria se todos fossem como você? Que bênção seria a igreja, hein? Já pensou nisso? Nós, no particular, identificamos a vitalidade espiritual da igreja. Por isso, quando alguém fala assim: essa igreja não sei o quê, é melhor falar assim: eu sou assim, assim, assim. Porque você faz parte dela. É por isso que nós não devemos ficar usando palavras de crítica maldosa, com maledicência contra a igreja. Se tem uma coisa que incomoda os meus ouvidos, é alguém chegar e falar: porque essa igreja, olha, se você não vai elogiar a igreja, então, por favor. Só que eu não vou falar desse jeito para você, que eu não quero ser mal educado, mas dá vontade. Porque você faz parte dela. Então fale de forma individual. Fale de forma personalizada. Eu não tenho contribuído para a identidade espiritual dessa igreja. Eu não estou facilitando que as coisas sejam assim ou assim. Aí a gente começa a conversar bem. Agora, falar
como algo sendo terceirizado, você é daqui e criticando os demais, é porque você não entendeu que você faz parte desse corpo. Você faz parte dele. E aí então, temos que lembrar que a vida espiritual da nossa congregação, ela é marcada pelos seus indivíduos. Por nós, que aqui estamos. Consequentemente, os vencedores mencionados aqui, são os verdadeiros cristãos, aqueles que são obedientes ao Senhor. O que dá para notar é que, infelizmente, existem pessoas numa igreja que podem não ouvir a mensagem de Cristo. Tem ouvido, mas não ouve. Tem ouvido, mas não ouve. Tem ouvido, mas durante um culto fica distraído, fica mexendo em celular, fica mandando mensagem, fica querendo saber o resultado disso, daquilo, outro. Isso é ter ouvido e não ouvir. É ter ouvido e ficar batendo papo durante o culto. É ter ouvido e ficar distraído, fazendo uma piadinha aqui e ali. Isso é ter ouvido e não ouvir. E tem gente que acha que está cultuando a Deus assim, né? Então, isso não é ser um crente que vai ajudar a igreja a ter uma identidade espiritual, e muito menos uma maneira de cuidar de si mesmo. A palavra de Deus é muito clara, ela repete isso pelas 7 igrejas. Nós vamos ver isso em todas essas 7 igrejas. Você tem ouvido? Ouça, preste atenção. Deseje as Escrituras. E a igreja é formada por aqueles que não ouvem e às vezes até não estão envolvidos em distrações, mas não ouvem. São bem educadinhos, assim, olhando, né? Às vezes até dão um sorriso para dar a entender que estão curtindo, mas a cabeça está lá não sei aonde. E como é que a gente pode pensar que esses são aqueles que não ouvem? Porque é capaz de pessoas estarem ouvindo mensagens e mensagens, pregações e pregações, e não trabalham o seu coração, não trabalham o crescimento espiritual. Então ouvem, mas não estão ouvindo. São até educados, como eu disse, mas não estão atentos, não aplicam ao seu coração, não decidem crescer. Por exemplo, como é que é possível alguém ficar numa igreja anos e anos e anos e ainda cometer pecados tão óbvios e ainda chegar ao ponto de dizer: eu não sabia disso, eu não sabia que não podia fazer assim. Como? Porque nunca quis ouvir. Alguns dizem, né, falta de ensino não é, né, já foi ensinado, é só uma questão de querer aplicar na própria vida. Mas na igreja do Senhor existem também aqueles que são os vencedores. Você nota que existem alguns que são realmente obedientes às Escrituras e expressam o seu amor a Cristo. E a recompensa é para estes. Então, existe perda de salvação? Não. Se você é crente no Senhor, você ama a Cristo, você vai ter a sua salvação em Cristo Jesus. Mas a promessa feita aqui é para os crentes serem fiéis, desejosos por uma grande recompensa que é listada aqui no versículo 7, da seguinte maneira: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso é muito interessante, porque nós notamos a conexão das Escrituras. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, fala sobre a árvore da vida. O último livro da Bíblia, Apocalipse, fala sobre a árvore da vida. Nós temos um livro único, completo, uma mensagem única, que atravessou séculos e séculos. Nós não temos um catado de escritos. Nós temos um livro escrito por diferentes autores, mas todos eles debaixo da inspiração do Espírito Santo, escrevendo uma mensagem única. A árvore da vida, lá escrita por Moisés, escrevendo em Gênesis. A árvore da vida, mencionada por João, no último livro da Bíblia. E essa árvore da vida não pode ser usufruída por Adão e Eva, que estavam lá no Jardim do Éden. Por conta do quê? Por conta do pecado, por conta da falta do primeiro amor. Por falta de amor a Deus, que tinha dado as instruções e eles desobedeceram. Mas essa árvore da vida é prometida para aqueles que serão os vencedores. Aqueles que vão poder comer dela, se alimentar dela, ou seja, terão vida eterna. Irmãos, isso é grande bênção. Isso já deveria fazer com que todos os crentes acordassem toda segunda-feira de manhã assim: eu vou poder comer da árvore da vida. Nada vai me desanimar nesse mundo. Eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver eternamente ao lado dele. Não é esse problema aqui ou aquele outro problema lá que vai me tirar a alegria. Não são os limites da vida de hoje que vai me tirar a alegria de saber que um dia estarei no paraíso com o meu Deus. Estarei com ele. Essa é a promessa feita para aqueles que são vencedores. E que todos nós podemos ser estes. Então nos animemos com a recompensa que vem do nosso Senhor. Mas também note que é uma promessa à igreja também num todo.
O versículo diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, então, aqui, devem ouvir as mensagens, como Éfeso, mas também ouvir a mensagem de Esmirna, de Laodiceia, de Tiatira. Ou seja, todas as igrejas deveriam ouvir. Deus, aqui Cristo, ele se direciona de forma personalizada a uma igreja, mas também nos deixa claro que aquilo que ele abordou com aquela igreja tem que ser também estudado e meditado pelas demais igrejas. Por isso chega até nós nos dias de hoje. Era uma mensagem específica para Éfeso? Sim. Mas é uma mensagem também para nós, Igreja Batista de Cachoeirinha, hoje, também. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar então das particularidades dessa mensagem, cada igreja tem que aproveitar desse ensino. E aí, consequentemente, cada pessoa tem que aproveitar disso de forma personalizada. Cristo claramente era o orador aqui da carta, mas ele diz: ouça o que o Espírito diz. O que isso significa? Significa, mais uma vez, que estamos tratando aqui da beleza da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, formam um único Deus. Cristo, Espírito, mesma pessoa, falando para a igreja. Cristo traz a mensagem, o Espírito motiva nossos corações. Cristo traz a mensagem de solução e de recompensa. E nós podemos ser trabalhados pelo Espírito à medida que estamos atentos ao que Ele tem a dizer para nós. O Espírito nos fala, quando nós estamos dispostos a abrir nosso coração e deixar com que Ele trabalhe em nossas vidas. De forma direta, ouça a palavra de Deus. Incline seu coração à mensagem das Escrituras. Vise a fidelidade ao Senhor e aguarde ansiosamente a grande recompensa da vida eterna ao lado do seu Senhor. E contribua para a identidade espiritual da sua igreja. Contribua para que a sua igreja seja uma igreja reconhecida, principalmente por Cristo, que é quem nós mais temos que nos importar. E você é uma parte importante do corpo para que isso aconteça. Concluindo, a mensagem de Cristo para uma igreja sem amor, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja descuidada, falhou no seu amor a Cristo. E nós, infelizmente, podemos cometer a mesma negligência. Amemos a Cristo, nos quebrantemos diante dEle, mostremos o quanto nós o amamos, através de uma vida de obediência e de genuína adoração. Que sejamos desejosos a identificar nossas falhas e a orar semelhante a Davi. Pai, cria em mim um coração novo, de verdadeiro adorador, veja se há em mim algum caminho mau. Eu quero servir a Ti, eu quero expressar amor verdadeiro, eu não quero fazer as coisas para que eu receba alguma coisa de alguém, eu quero adorar o Senhor. Em meio às dificuldades e limitações, em meio aos pecados de outros, eu quero continuar adorando o Senhor. Isso é amor verdadeiro. A carta aos Efésios nos lembra também da transcendência de Cristo, aquele que está acima da sua criação, mas ao mesmo tempo presente nela, ou seja, imanente. Cristo anda no meio de nós. Ele conhece as nossas fraquezas e sabe nossas virtudes também perfeitamente. Que Ele seja sempre o centro de nossas vidas e de nossa igreja. Vivemos para a glória dEle. Oremos. Pai, nós precisamos de muita sensibilidade para não cairmos no pecado da vida superficial, da vida negligente, da vida meramente mecânica, religiosa, sem qualquer tipo de amor ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. Se for necessário que hoje novos começos sejam tomados por aqueles que estão aqui. Se for necessário hoje que arrependimentos genuínos sejam manifestados, que pessoas abandonem a vida de pecado que pode estar envolvida, por um desejo único de adorar o Senhor. Mas também, ó Pai, obrigado por todos aqueles que têm ouvido a Sua palavra, que têm procurado exercer um amor ao Senhor Jesus e também aos seus irmãos em Cristo,
Obrigado por esses que estão na caminhada de se aperfeiçoarem dia após dia, e nós precisamos então de sensibilidade para não cairmos em pecados e nos acostumarmos com ele. Pai, que sejamos alertas, para que não falhemos em desenvolver uma vida longe do Senhor. Queremos realmente amar o Senhor, que haja em nossos corações aquela motivação genuína, um desejo pelo Senhor acima de tudo, que assim vivamos como igreja, para a tua honra e glória. No nome do nosso Senhor, o Senhor de nossas vidas, é que nós oramos. Amém.